Olá, amigos, estudantes de direito, acadêmicos propriamente ditos que estão ainda na graduação, advogados criminalistas que atuam de maneira eficaz e também aqueles que estão prestando concurso ou que estão almejando uma carreira pública dentro do Poder Judiciário. Essa prosa penal que a gente tem aqui de maneira quinzenal, ela é justamente para que a gente trate de maneira dentro do ordenamento normativo, da lei seca, em conciliação com aquilo que a gente tem que exercitar e exercer na prática. Então, hoje o nosso assunto aqui é a atuação do advogado criminalista frente às produções, provas que a gente tem no processo penal brasileiro. Antes de mais nada, a nossa parceria entre o site Cola Jurídica e eu, Anísio Gil, advogado criminalista, que a gente traz para vocês esse conteúdo quinzenal. Vocês podem seguir o Instagram do Cola Jurídica e também o meu Instagram, Anísio Gil, juntamente com a assinatura e a inscrição neste canal aqui do YouTube. Dá o like, compartilhe, faça aquelas ações de praxe em que todos os outros canais solicitam a vocês, façam da mesma maneira. Bom, propriamente dito ao conteúdo que vamos versar aqui hoje, vamos tratar aqui hoje, quanto à atuação do advogado criminalista na produção de provas, a gente tem que, como a gente tem aquele prazo breve para que não seja uma aula mais longa, se seja mais uma dica pontual, a gente tentou trazer uma síntese para que vocês entendam e abranjam o seu pensamento, a sua análise, o seu estudo, que aqui seja somente um estalar de dedo, uma questão bem embrionária e inicial, porém eficaz e pontual, ali para dar eficácia justamente no assunto que a gente versa, para que você, na doutrina, no informativo, na jurisprudência em tese do STJ, nas jurisprudências e acórdãos dos tribunais superiores, que isso seja mais uma situação que lá vai trazer para vocês ensinamentos, conhecimento, mas que também vai lastrear e retirar aquele empecilho que tem no nosso entendimento inicial. Essa é a nossa função aqui, não é ensinar, não é ministrar uma aula a pessoas competentes nas faculdades que vocês estão, que já estiveram, ou nos cursinhos que vocês estão presentes hoje. Bem, pois bem, o professor Aury Lopes, ele gosta de usar uma máxima, que o processo penal é aquilo que foi um fato passado, um fato histórico. E as provas, elas estão ali, elas serão colhidas nesse fato presente para que reviva aquilo que foi dito no passado. Então, a importância da prova no processo penal, ela é de maneira que não há propositura de ação, não há oferecimento de denúncia, não há abertura de inquérito policial, seja outra investigação preliminar, não há condenação, não há absolvição, não há absolutamente nada no processo penal se não haver indícios que possam trazer uma prova de materialidade, um mínimo laço probatório para que se inicie, que entre nessa seara que é a seara criminal. Embora hoje tenhamos e esse movimento de melhor dizendo, menos que o mínimo para se haver uma relação entre Estado e pessoa dentro do processo penal, está se vulgarizando, se deixando de maneira que qualquer menor índice possível de indício de questões criminais estão se investigando. Pois bem, mas essa é uma crítica que virá em outro momento. A gente vai versar hoje mais aqui sobre a participação que o advogado criminalista ele tem que se abster de determinadas situações e tem que se atentar
em determinadas situações o que fazer. Nós sabemos que a prova no processo penal começa a ser versada lá no artigo 155 do Código de Processo Penal, em que em seu ordenamento, em ipsis literis, a gente não vai versar aqui, mas que aquelas provas que devem ser colhidas no procedimento investigatório exclusivamente não podem ser lastreadas e não pode ter condão para uma futura condenação quando houver um processo penal. Ou seja, em outras palavras, o que se colheu em inquérito policial, investigação policial preliminar, não pode ser utilizada exclusivamente para uma futura condenação. Embora a jurisprudência em tese do STJ, salvo engano, a jurisprudência de número 101 ou 111, ela versa que se essa prova que foi produzida em inquérito policial, em fase investigatória, se ela foi atestada, se ela foi confirmada no procedimento judicial, já durante a ação, ela pode ser ela pode sim fundamentar uma condenação. Pois bem, a participação do advogado nesta possibilidade de produção de provas é algo que atualmente está sendo muito questionado, muito debatido, justamente pela a resolução, o provimento, melhor dizendo, no 188 do Conselho Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, que no final do ano de 2018 foi editado pelo Conselho, em que se dá o condão e a possibilidade, uma das prerrogativas do advogado é participar da investigação defensiva, ou seja, ele pode atuar de maneira ativa na produção de provas em face do seu advogado, em face do seu cliente. Há críticas em cima disso, inclusive no Conjur, pelo professor Henrique Hoffman, em que ele entende, no seu dizer, que a exclusividade da investigação, do poder da investigação, é do Estado, é da Polícia Judiciária. E ainda completa que o Ministério Público, em 2017, ao editar a Resolução 177, salvo engano, ele errou e a Ordem dos Advogados do Brasil também errou por legislar em matéria de processo penal. Discordo absolutamente. A Constituição Federal ela dá o condão de exclusividade ao Estado para que a Polícia Judiciária ela faça assim, as investigações, ela sim tem o poder de ser dono desta exclusividade, desta modalidade, que é a investigação, só que refere-se à proibição de terceirização. Ela proíbe, ela veda que o Estado passe essa responsabilidade para demais entes, seja pessoas privadas, mas exclusivamente retirando a sua responsabilidade de Estado. É isso que fala a Constituição, seu artigo 144. E, em contrapartida, a Constituição, no seu artigo 128, que versa sobre o Ministério Público, ela dá, sim, a possibilidade do advogado atuar, do Ministério Público requerer de fazer diligências, como posteriormente à Resolução 177, que se vem atuando de maneira absolutamente legal. E para o advogado, a gente vive num procedimento em que a defesa e a acusação estão de um lado, estão em lados opostos, e no centro está o juiz, está o Estado. E para que haja paridade entre as partes, ou seja, que tenha força, a mesma força, as mesmas armas, as mesmas ferramentas que um lado tem, o outro lado também tem que ter. Então, se editaram essa resolução, dando a possibilidade ao Ministério Público, também tem que se editar, como se editou no fim de 2018, a possibilidade da defesa também participar dessa investigação defensiva. O Ministério Público atua no PIC, Procedimento Investigatório Criminal, e a defesa, sim, poderá atuar de maneira eficaz, de maneira ativa na investigação defensiva.
O que mais se contesta nessa possibilidade ou não de Ministério Público ou Defesa atuar na investigação durante a produção de provas refere-se ao condão da Lei 12.830 de 2013, que deu em seu artigo as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais ser exercida pelo delegado de polícia, que são de natureza jurídica essenciais e exclusivas do Estado. Justamente isso que a gente falou. A situação é exclusiva do Estado, ou seja, ela não pode ser terceirizada. Já no artigo 144 da Constituição Federal, o artigo diz que a segurança pública é um dever e direito de todos. Então, se a segurança pública pode ser defendida, pode ser exercida por outros, embora haja alguns entendimentos que há usurpação da função pública, um crime previsto no Código Penal, em caso de vigias de bairros, seja de moto, seja carro, em que se eles fizerem a apreensão, exercerem de maneira policialesca, elas podem sim ser condenadas. Mas não tem o mesmo condão, não é uma analogia, não são situações idênticas. Então, justamente essa resolução e esse provimento do Ministério Público e da OAB, em que dá o condão para que se haja possibilidade de atuarem, porque o Estado muitas vezes não tem o poder de maneira de seguir, de instituir uma investigação de maneira eficaz. Então entra aí as partes para que se resolva, para que se auxiliem o Estado a elucidarem as provas, a elucidarem os fatos. E aí, como o Auri Lopes, e eu informei no começo, ele gosta de dizer que o processo penal é um procedimento de resgate, melhor dizendo, de um fato histórico. Se é um resgate de um fato histórico, ambas as partes que estão envolvidas, elas devem sim ser ativas nesse procedimento. Embora há críticas da jurisprudência, da doutrina, melhor dizendo, em que o procedimento processual penal brasileiro ele não tem um condão acusatório, como se prevê na jurisprudência, na doutrina. Se tem sim, nas palavras do professor Auri, um procedimento neo-inquisitório, ou seja, pelo fato do artigo 156 do Código de Processo Penal possibilitar que o magistrado, que o juiz, ele produza provas, ele solicite a produção de provas sem ser de alguma das partes, então não pode ser considerado um procedimento acusatório em que o Estado está na maneira central aguardando que ambas as partes produzam as provas. Então, segundo o professor, isso é uma forma inquisitória dos tempos modernos. Então aí fica a crítica. Também pactuo com isso, não deveria haver essa possibilidade, está previsto no Código de Processo Penal, no artigo 156. Então, de maneira crítica, mas é o procedimento. Vejamos e veremos se futuramente haverá uma mudança. Há uma proposta de reforma do Código de Processo Penal, em que inclusive tem a investigação defensiva neste projeto, também as novas propostas que vêm surgindo com o tempo, inclusive do Instituto do Play Bargain, que vem sendo muito discutido, muito criticado, muito defendido. Enfim, por hoje é só. A gente fica aqui com a intuição que vocês estão gostando e com o desejo de que vocês, a partir deste breve vídeo, desta breve troca de entendimentos, de ideias, que vocês abranjam e consigam desafunilar o seu entendimento, trazendo mais conhecimento para você acadêmico, para você advogado da área criminalística, para você que está estudando diariamente para concurso, ou até mesmo aqueles que conciliam a advocacia e a vida de concurseiro.